dela. Deus abençoe, amém? Todos se encontraram aí? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subiram para o barco, acalmou o vento. E o último versículo tem 33. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Quantos podem glorificar ao Senhor por esta palavra? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, nós estamos em Tua presença, e como é bom estar nesta casa de oração, como igreja, podendo Te adorar, Te bendizer, Te engrandecer. Como é bom estarmos desfrutando da presença do Teu Espírito Santo, que se move em nós, que opera entre nós. Agora, Senhor, através desse texto que acabamos de ler, fala a cada vida, a cada coração, as pessoas que estão acompanhando este culto em seus lares, em suas casas, em seu estabelecimento, no seu ambiente de trabalho. Alcança-os agora também pelo seu poder, porque o Senhor não é apenas Deus de perto, mas Tu também és Deus de longe. E que por esta palavra sejamos renovados, edificados, fortalecidos, consolados, exortados, no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amados, nós estamos diante de um texto que, sem sombra de dúvida, foi um divisor de águas na vida dos discípulos. Os discípulos que, na caminhada com Jesus, já tinham visto coisas extraordinárias. O que antecedeu a essa experiência extraordinária já tinha marcado os discípulos. Por quê? Porque eles presenciaram a multiplicação de pães e peixes.
Então, eles já estavam impactados por ver Jesus multiplicar poucos pães, apenas 5 pães, ver Jesus multiplicar peixes, apenas 2 peixinhos, e uma enorme multidão ser alimentada. Eles acabaram de viver esta experiência. E Jesus, evidentemente, cercado por essa numerosa multidão, ele começa a se despedir de todo aquele povo, que agora estariam partindo, alimentados espiritualmente, alimentados fisicamente, o poder de Deus sendo manifesto através de Jesus Cristo, a ação do Espírito Santo, que levou eles comerem, se fartarem. E não bastasse isso, os discípulos, por sua vez, cada um deles ficaram com um cesto cheio de pão e cheio de peixe. Jesus estava dizendo a eles: quem anda comigo, quem confia em mim, a quem eu chamei, vive o extraordinário. Agora eu quero chamar a tua atenção pelo seguinte fato: Jesus ordenou aos discípulos que entrassem no barco e que seguisse a viagem, e que ele iria posteriormente. Então os discípulos, em obediência, pegaram a parte que competia a eles, colocaram aqueles cestos de pães, de peixe no barco e seguiram. Não questionaram como o mestre iria, não perguntaram de que forma Jesus iria alcançá-los, mas eles foram em obediência ao mestre, com os corações cheios de alegria, de regozijo, porque já haviam tido essa experiência marcante de ver pão e peixe sendo multiplicado. Ora, o que eles imaginavam era uma viagem tranquila, porque afinal de contas, quando a gente recebe uma bênção extraordinária, quando a gente tem uma experiência com Deus marcante, a gente se enche de alegria, a gente se enche de regozijo, a gente acredita que após recebermos de Deus uma dádiva, uma bênção, a continuidade disso é que vamos usufruir de alegria, de paz, de tranquilidade. Mas nesta hora, quando eles já estavam no barco, e quando Jesus já havia despedido toda a multidão, ele foi orar sozinho. Ele foi estar a sós com o Pai. O Espírito compuje Jesus a ir orar. E esse Espírito Santo que levou o mestre a ficar um momento a sós com Deus, em oração, com certeza já o estava preparando para algo que haveria de ocorrer, que não estava programado para que os discípulos vivessem aquilo, que também não estava programado para o mar, naquele momento, receber também aquela ação da natureza que iria deixá-lo agitado. Mas o fato é que quando os discípulos já estavam no mar, contando bênçãos, você viu Pedro? Que maravilha! Você viu João? Que extraordinário! O que o mestre fez? Olha que coisa maravilhosa! Só contando bênção, alegres, contentes. De repente, olha o que a Bíblia diz. Diga comigo: de repente, o barco começa a ser açoitado, ondas começam a se agigantar, um vento do nada começa a soprar furiosamente, e o vento começa a soprar contrário à direção do barco.
Eu não estou falando de um grupo de amadores que estavam num barco pela primeira vez. Eu não estou falando de um grupo de pessoas que não conheciam aquele mar. Eles conheciam, eles sabiam que tudo estava bem. Mas o Espírito Santo está falando com você, hoje, aqui, agora, através dessa palavra, que mesmo que você viva uma experiência abençoadora na sua vida, o inimigo não vai ficar contente. Se tem um ser que odeia ver crente dando testemunho, ver crente contando bênção, ver crente sendo abençoado na sua família, na sua casa, nos seus negócios, na sua vida espiritual, é o inimigo das nossas almas. Jesus não falou para os seus discípulos, mas ele sabia que ia ter um levante. Ele sabia. Mas ele sabia também que os seus discípulos tinham tido uma experiência que os marcou de forma tão profunda, que aquela experiência iria remeter eles a exercitar a fé. Então entenda uma coisa: todas as vezes que você receber uma bênção, uma dádiva, um milagre, a manifestação do cuidado de Deus, pode levantar a mão e adorar, e exaltar, seja um livramento, seja o que for, uma ação de Deus favorável a você. Glorifica a Ele, exalte a Ele, adore a Ele. Mas não se esqueça, que o inimigo pode se levantar, só que a ação de Deus em teu favor, te abençoando, abrindo as portas, derrubando as barreiras, derrubando as muralhas, aleluia, abrindo portas com ferrolhos de ferro, aleluia. Isso leva você a ter uma experiência e saber que ainda que o inimigo se levante com força, ele se levanta para cair. Quem pode adorar? Quem pode adorar? E os discípulos ficaram enfrentando aquele vento, o barco sendo remetido para cá, para lá. E a Bíblia nos diz que na quarta vigília aparece um ser andando por cima das águas. A quarta vigília era aproximadamente 3 horas da manhã. Pensa no cenário, tudo escuro, o ambiente de trevas, o barco sendo açoitado de um lado para o outro, o mar agitado, ondas furiosas, e o vento soprando sem dó, sem piedade, o vento contrário soprando. E os discípulos amedrontados, os discípulos temendo perder a sua vida. De repente, quando se não faltasse mais nada, eles veem alguém vindo andar por cima das águas. Um olha para o outro, quem sabe pensando, pronto, não faltava mais nada. A gente nessa situação, o mestre não está aqui, e agora está vindo alguém aí andando por cima das águas, só pode ser um fantasma. Diga comigo, o medo. Mais uma vez, o medo tem o poder de interferir na nossa visão. O medo faz a gente enxergar o que não é real. O medo faz a gente projetar para nós mesmos só o pior. O medo são como grilhões que aprisiona a pessoa, que dependendo
do grau de medo, ela pode ser dominada por um pânico tão terrível, chamado a síndrome do pânico, onde ela soa o coração naquela arritmia sem parar, a mente, os pensamentos desgovernados, a sensação de morte, a sensação de perseguição. Era o que eles estavam sentindo naquele momento, mas eu volto a repetir, eles já haviam tido uma experiência extraordinária. O Espírito Santo está falando com você nessa tarde. Quando o vento contrário surgir, quando o seu barco da vida for lançado de um lado para o outro, entenda que aquele que multiplicou pães e peixes é poderoso para vir te ajudar. Se coloque de pé no teu lugar, dando glória misturado com aleluia. Aí ele ouve uma voz: ei, não temas, não temais. A voz, diga comigo, a voz do mestre é inconfundível. Eles ouviram: João, Pedro, Mateus, é o mestre, é Jesus. Não é possível. Não, é Jesus. Não é um fantasma. Não. A voz é do mestre. Irmão, irmã, na sua aflição, na sua angústia, no seu lidar em meio à adversidade, a primeira manifestação do Senhor para conosco é esta: é a gente ouvir a sua voz. E a primeira palavra que ele diz é essa: não temas. Ainda que você não esteja vendo nada, ouça a voz te dizendo: não temas. Ainda que o vento esteja soprando furiosamente, ouça a voz dizendo: não temas. Ainda que os seus olhos não estejam contemplando nada, seus ouvidos não estão tapados, ouça a voz dizendo: não temas. Aí Pedro diz: espera aí, Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. E Jesus disse: vem. Quando Pedro ouve Jesus falando vem, ele olha para os seus companheiros e diz: eu vou. Se é Jesus, eu vou. Ele mandou ir, eu vou. E quando ele sai do barco, era como se ele estivesse pisando no chão. Ele foi andando por cima das águas. Mas o vento não deixou de soprar, não. Aleluia. Aleluia. Quando você ouve a voz, ela te dá segurança. Para você, consequentemente, após ouvir a voz, e quem sabe se encher de ousadia, como Pedro se encheu, e quem sabe, a exemplo de Pedro, dizer: eu vou fazer uma prova com Deus, para ver se realmente é isso, porque foi isso que ele fez. É tu mesmo, Jesus? Se é, manda eu ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. Quem está disposto a ser guiado pela voz do mestre? Quem está disposto e levantar a mão mesmo ouvindo a voz dizer: eu vou. Andarabassura abacaia. Mas o vento não deixou de soprar, o mar não deixou de estar agitado, mas Pedro foi.
Ele foi olhando para o mestre indo na direção deles. Quando ele estava chegando bem perto, algo acontece, porque ele tira o seu olhar de Jesus, o olhar da fé, e ele vê o contexto. Ele vê o contexto. E qual que era o contexto? Vento contrário, mar agitado, e ele fora do barco. O único ambiente de segurança dele, ele não tinha mais, ele saiu do barco. E quando ele vê o contexto, ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele diz: mestre, Senhor, socorre-me, salva-me, Senhor. E Jesus estende as mãos, diz: Pedro, segura na minha mão, porque você duvidou. Olha que Jesus está falando conosco hoje, aqui, agora. Não olhe para o contexto que você está. Continue dando passos de fé. Continue olhando para Jesus. Continue olhando para Ele. Porque enquanto você estiver olhando para Ele, você continua caminhando. Candarabasurabacaia. Não olhe para o contexto. Não olhe. Porque se você olhar, o cenário vai dizer para você: você é louco, você não vai conseguir. Agora é a tua derrota. Agora você afunda de vez. Agora você afunda de vez. Mas continua olhando para Jesus. Pedro sente a mão do mestre segurando ele, colocando ele em pé. Vamos, Pedro, estou com você, te sustento. Você não vai afundar, não. Você teve ousadia para sair daquele barco usando a fé. E quem usa a fé, nele jamais afunda. Quem usa a fé nele não fica confundido. Quem exercita a fé no mestre, a macébria, vai desfrutar da vitória. E aí, Jesus entra no barco, junto com Pedro, e Jesus, olha que coisa extraordinária, só deu ordem para o vento contrário parar, depois que ele entrou dentro do barco. Quando ele entra dentro do barco, agora é a hora de eu cuidar desse vento contrário. Olha aqui, Jesus permite a gente ir ao extremo. Tem momentos que Ele permite a gente ir ao nosso extremo. Aí Ele vem, aí Ele chega, aí Ele com a sua voz ecoando, tirando o temor, tirando a angústia, tirando o pavor, tirando a dúvida, tirando a incerteza. Ele pega você pela sua mão e diz: eu estou aqui, olha, agora eu vou cuidar desta situação, eu vou resolver esta causa, eu vou pelejar por você. Vento contrário, cessa agora. O vento cessou. O mar se aquietou. Sabe o que eles fizeram?
eles dobram o joelho perante o mestre e começam a adorar. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo. Verdadeiramente o Senhor não tem só poder de multiplicar os pães, de multiplicar os peixes, de alimentar uma numerosa multidão. O Senhor tem o poder sobre a natureza. Jesus desafia a lei da gravidade, Jesus desafia a lei da física, para provar que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu te asseguro que Jesus é maior que isso. Jesus é maior do que isso. Jesus é mais poderoso. Adore a Ele, exalte a Ele, glorifique a Ele. Deixa Ele tocar em você agora. Deixa Ele te animar, te encorajar, te restaurar. Deixa Ele te restaurar. Receba renovo dEle, receba a alegria dEle. Oh Deus, toca, renova ela, Senhor. Eu te sustento com as minhas mãos, eu te seguro, mulher. Emanará sébria. Eu sou Deus, tu verás o que vou fazer por você. Aleluia. Adore, igreja, vai. Querendo estar contigo, somente por te amar, Senhor. É assim que eu quero te adorar. Aleluia. Maneia, eu vi que desceu um anjo na tua frente, e com uma das mãos, ele tocou no seu estômago. Eu vi a parede do seu estômago, e esse anjo tocando, e o Espírito Santo me comunicou, que quando ele tocou no seu estômago, ele estava liberando uma cura, curando você agora. E na outra mão dele, ele tinha um envelope. E aquele envelope, ele abriu, e estava escrito assim naquele envelope: salvação a toda a casa dela. E quando eu vi aquilo escrito, que eu olhei para você, eu vi o Lázaro do teu lado, eu vi o teu marido do teu lado, adorando e glorificando a Deus. E para você não ter nenhuma sombra de dúvida, você não viria hoje aqui nesse horário, mas o Espírito Santo falou forte no teu coração: vai, é para você ir. Então receba do Pai. É assim que eu quero te adorar. Vamos adorar, igreja. É assim que eu quero te adorar. Adore, Chorando aos teus pés, prostrado em teu altar. É assim que eu quero te adorar.
quero te adorar. É assim que eu quero te adorar. Jogando a teus pés, prostrado em teu altar. É assim que eu quero te adorar. Aleluia. É assim que eu quero te adorar. Querer estar contigo, somente por te amar, Senhor. Que as palmas engrandeçam o nome de É Jesus. assim que eu quero